A minha oração é para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 4 e 5. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Que texto maravilhoso! E fala sobre o poder da unidade, que é o nosso tema da semana. Hoje eu quero compartilhar com vocês nessa palavra pastoral que a unidade ela é o ajuntamento das pessoas com a fé em Jesus Cristo, mas ela também é o ajuntamento daqueles que creem em Jesus da maneira que a Bíblia assim descreve. A comunhão cristã, ela não está fechada a ninguém, mas ela possui alguns pressupostos, e Paulo aqui vai falar sobre isso. A gente precisa crer no Espírito Santo, a gente precisa crer no batismo, a gente precisa ter a Bíblia como a orientação da nossa vida. Essa é uma só fé, a nossa fé bíblica, é o que está na Bíblia. A nossa comunhão, como vai dizer lá em 1 de João, capítulo 1, verso 3, é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Por que eu estou falando isso, irmãos? E aqui eu não quero de maneira alguma criar uma postura belicosa, ou seja, uma postura de rejeição, um espírito de briga em vocês, em relação às outras pessoas. A gente tem que respeitar a fé de todo mundo. Ninguém é obrigado a crer como nós cremos. Agora, a gente precisa ter cuidado, porque existem muitos grupos que se denominam cristãos e não são. Existem, por exemplo, grupos que parecem igreja, mas não crê na divindade de Jesus. Existem grupos, existe uma igreja grande que está aqui até próxima de nós, posso falar o nome sem nenhum problema, os Mormons. Eles falam de Jesus, até a igreja do Jesus Cristo, de Jesus Cristo dos últimos dias, mas não crê que Jesus é Deus e não crê na Bíblia, não usa a Bíblia, eles têm uma Bíblia própria. Infelizmente, eu digo isso quase chorando, até mesmo em algumas igrejas evangélicas a gente tem que ter cuidado. Tem igreja que não serve mais a ceia, é uma ordenança. Enfim, meus irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente precisa da comunhão, estar em comunhão com os outros, mas a gente tem uma orientação que a nossa comunhão é a comunhão dos crentes em Jesus Cristo, é a comunhão da igreja. E como Paulo vai dizer aqui, a igreja, ela goza, ela tem o apreço por uma unidade, crê no mesmo Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Como nós vimos lá, eu citei para você 1 de João, capítulo 1, verso 3. Nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E a fé no Espírito aqui, há um só Espírito que age, um só Deus que age por todo, no meio de todos. Então, assim, a nossa comunhão, ela pressupõe alguns elementos. E é por isso que a gente precisa ser prudente para não cairmos em nenhum engodo e a gente viver de maneira errada a comunhão. Não é sermos levados a ter uma comunhão que não é a comunhão cristã, a comunhão de Jesus Cristo. Porque o que faz a diferença na nossa vida é a comunhão, como Paulo vai dizer aqui, em um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, em um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos e que age em todos.
É com essa palavra que eu quero profetizar um dia abençoado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.